Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? A paz. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais da matéria Panorama Bíblico e nós vamos dar sequência naquilo que nós estamos aprendendo. Espero que você esteja acompanhando. As dúvidas pode escrever que a gente, à medida do possível, vai te respondendo com prazer, viu? É uma bênção poder ter você nos assistindo e também aprendendo algo que eu quero que você passe para outros também esse conhecimento para a glória do Senhor. A última aula nós falamos sobre a grande tribulação, aquele período de 7 anos, lembrando que a igreja já subiu no arrebatamento, a igreja passou pelo tribunal de Cristo, recebeu os galardões, foi para a ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, nós tivemos a última semana de Daniel, aqui a 70ª semana de Daniel, os 7 anos de tribulação, né? Divididos em duas partes, 3 anos e meio iniciais, onde Deus levanta as duas testemunhas, e os 3 anos e meio finais, onde as taças da ira de Deus são derramadas. E você pode imaginar em que situação vai ficar esta terra depois do juízo de Deus, descrito ali nas taças, né, derramando no mar, nas águas potáveis, nas ervas, sobre os homens. Realmente vai ficar um caos tudo isso aqui. Aí nós vamos ver que no final desse período, o anticristo vai reunir o seu exército, o exército mundial, para exterminar de vez o povo de Israel, como nós mencionamos na aula passada. E é neste momento que Israel vai se sentir encurralado, não vai ter como escapar, que eles vão clamar ao Senhor. E aí sim, Jesus volta com a sua igreja glorificada para travar a batalha do Armagedon. E essa batalha nada mais é do exército mundial do anticristo, que se reuniu, já está pronto para invadir Israel e exterminar sobre a face da terra. Quando este povo clama, o povo de Israel, que foi protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor das garras do anticristo nesse período da grande tribulação, e o Senhor volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aonde todo olho o verá. Isso deve ser algo tremendo, onde todos poderão ver a volta do Senhor, né? Voltando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele trava aquela batalha que início teria um princípio do povo, as multidões, as nações, o exército do anticristo destruir Israel. Agora eles querem destruir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sem chance alguma, o Senhor trava essa batalha e extermina todos aqueles que estão ali, todos aqueles soldados, todos aqueles exércitos reunidos são exterminados. E aí o Senhor também vai amarrar Satanás, manda um anjo lá do céu, um anjo, quando autorizado pelo Senhor, ele tem grande poder, ele está a serviço do Senhor, e esse um anjo vai pegar Satanás e vai amarrá-lo por 1000 anos. E aí nós vamos ter o reino milenar, que é a última dispensação, lembrando da dispensação, que é um período de tempo, onde o homem, dentro desse período, é aprovado a respeito da sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. Então, o período do milênio ainda é um período probatório, ou seja, o homem ainda tem o seu livre-arbítrio e o homem ainda pode escolher aceitar ou rejeitar a Deus. E nós vamos ver que no final desse período do milênio, que vai ser um período maravilhoso, como nunca houve sobre a face da terra, próprio Jesus reinando. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele vai reinar lá em Jerusalém, que é a capital, e ele vai reinar para todo mundo. As nações irão até Jerusalém. Então eu vou, nesta ordem, você recebeu, dessa vez eu acho que eu estava com o endereço errado do e-mail aí, mas dessa vez eu mandei, então vai acompanhando esse pequeno resumo, é um pequeno resumo, mas que você pode ir também acrescentando as informações na leitura do livro de Apocalipse. Então vamos seguir naquela ordem. Nós falamos sobre o Armagedon, que está lá em Apocalipse 19, 11 e 21, né? Onde o Senhor convida as aves dos céus para comer a carne dos grandes, dos poderosos, dos reis e todos aqueles soldados. E ali é um vale do Megido, ou vale de Josafá, onde antigas batalhas eram travadas. Cabe milhões de pessoas nesse vale, onde antigas batalhas eram travadas. E nesse momento, é nesse lugar que os exércitos do anticristo vão estar reunidos para irem a Jerusalém para destruir totalmente o povo de Israel, quando, que eu falei, eles clamam e o Senhor volta. Então, travado esta batalha, nós vamos então entrar para o reino milenar. Então, o milênio
está lá em Apocalipse 20, de 1 a 7. Eu até vou ler, são alguns versículos pequenos que dá para a gente ler, não dá para ler todas as referências que você tem aí, mas eu queria que você fosse lendo, à medida que você fosse acompanhando as nossas aulas, as referências que eu menciono. Se não dá para ler no momento, leia depois, para que você possa ter a informação completa, bem clara, daquilo que eu estou falando de uma forma resumida. Então, Apocalipse 20, de 1 a 7, diz assim, o título diz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Então, vamos entrar no milênio. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco período de tempo. Só um pequeno período de tempo ele vai ser solto após o milênio. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Lembrando aquilo que eu falei umas aulas atrás, a primeira ressurreição vai ocorrer no arrebatamento. Num piscar de olhos, o Senhor voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. E os mortos que haviam morrido primeiro em Cristo, salvos, portanto, ressuscitarão primeiro com corpos glorificados. Depois nós, se porventura estivermos vivos, seremos transformados e, juntamente com eles, encontraremos o Senhor nos ares. Mas agora aqui, acabou os 7 anos, a igreja já foi, a primeira ressurreição já foi, houve os 7 anos da grande tribulação, e você leu comigo aqui no versículo 4, que muitos, inclusive, daqueles cristãos nominais, aqueles cristãos que não subiram no arrebatamento, mas que souberam porque não subiram, porque deixaram de ouvir a verdade, deixaram de atentar naquilo que a palavra ensinava, talvez familiares que os alertaram, e agora eles vão morrer. Você viu aqui, né? E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta na testa, nem na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, estes mortos salvos durante a tribulação, que não vão aceitar a marca da besta na mão direita ou na testa, com certeza pagarão com a morte. E eles, no final dos 7 anos, ressuscitarão, claro, com o corpo glorificado, para entrar também no milênio. Quem então vai entrar no milênio? A igreja, que já voltou, a noiva que subiu no arrebatamento 7 anos antes, passou lá a ceia das bodas do Cordeiro, voltou com o Senhor, travou a batalha do Armagedon, nós já estamos com corpos glorificados. Entraremos no milênio com corpos glorificados. Estes que morreram durante a grande tribulação, do primeiro até o último dia, ressuscitarão também com corpos glorificados, porque não aceitaram a marca da besta, não adoraram a sua imagem, não serviram ao sistema satânico de Satanás, que foi imposto pelo anticristo, que padeceram com a vida, mas escolheram, e agora ressuscitarão. Então, esta ressurreição, depois da tribulação, é a segunda parte da primeira ressurreição. Ainda faz parte da primeira ressurreição. Resumindo, a primeira ressurreição são só para os salvos. Os que subiram no arrebatamento, os salvos, ressuscitaram primeiro. E agora, os salvos que durante a tribulação não aceitaram o sinal da besta, não foram assinalados, não foram marcados pelo anticristo, nem adoraram a imagem da besta. Então, estes morreram porque escolheram pagar o alto preço que foi a sua vida, mas também agora, após esses 7 anos, ressuscitarão com corpos glorificados e reinarão com Cristo, entrarão no milênio. Ficou claro? Esta ressurreição deles também faz parte da primeira, porque a primeira só é para os salvos, os mortos salvos, os que subiram no arrebatamento,
que quando Jesus voltar no arrebatamento vão receber um corpo glorificado, os que já tiverem morrido, e depois os que morreram durante a tribulação também farão parte da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição só vai ocorrer após o milênio. Nós estamos antes do milênio. Acabamos a grande tribulação, que foram 7 anos, e agora vamos entrar no milênio. Após o milênio, após os 1000 anos, essa última dispensação, os que morrerem aí não salvos, nós vamos explicar agora, eles ressuscitarão também. Esta é a segunda ressurreição. Primeira, para os mortos salvos. Segunda, para os mortos não salvos. Então guarde isto para nunca se esquecer. A primeira ressurreição, os mortos salvos. A segunda, para os mortos não salvos, para a condenação eterna. E o versículo 5 ainda do Apocalipse 20, que nós estamos lendo, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a segunda ressurreição, só após o milênio, como eu falei. E versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós vamos reinar e seremos sacerdotes do Senhor, a serviço do Senhor no milênio. Eu vou explicar. E acabando, versículo 7 do capítulo 20, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão por um pequeno espaço de tempo. Por quê? Nós vamos comentar também. Lembrando que é um período de provação, é um período ainda onde o homem que se encontra no milênio tem o livre-arbítrio e ele pode escolher seguir ou não a Deus. Agora, a igreja que já subiu não tem mais perigo, a igreja sempre vai servir, já está com um corpo eterno, um corpo glorificado para toda a eternidade. Uma vez que você subiu no arrebatamento, vai descer com o Senhor na batalha do Armagedon e vai entrar no milênio com o corpo glorificado, depois vai entrar no novo céus e na nova terra com o mesmo corpo glorificado. Mas aqueles que ressuscitaram após os 7 anos, porque não aceitaram o sinal da besta, também ressuscitarão com o corpo glorificado. Mas existirão, melhor dizendo, pessoas que vão entrar para o milênio com corpos físicos, carne e osso. Esse corpo nosso hoje. Quem são? Aqueles que porventura sobreviverem durante a tribulação sem serem pegos, portanto não morreram, porque recusaram o sistema satânico do anticristo, e também não foram assinalados. Estes, de alguma forma, eles vão chegar no final da grande tribulação e vão entrar para o milênio. E também o povo de Israel, 144 mil assinalados. Lembrando que esses 144 mil não é um número literal, é um número incontável, né? Porque são provavelmente líderes de cada família, então é um número incontável, é o remanescente do povo de Israel, é aquilo que sobrar do povo de Israel durante o período da grande tribulação. Lembrando que Deus vai guardar esse povo, vai preservar esse povo, vai livrar esse povo das garras do anticristo. Só no finalzinho, esse povo, no final da grande tribulação, como eu falei há pouco, vai estar encurralado. Não tem mais como escapar. Porque Deus vai permitir isso para que eles clamem, e aí o Senhor Jesus vai voltar como eles esperavam que ele tivesse vindo na primeira vinda, né? Não numa manjedoura que para eles não serviu, porque eles queriam um rei que poderia livrá-los do império romano. E agora vinha o rei dos reis que vai livrá-los do império maligno do anticristo, que todas as nações estão reunidas para exterminar. Por quê? Para exterminar? Porque foi a única nação que não se submeteu ao império satânico do anticristo. Então, por isso que ela vai ser, a princípio, na cabeça das demais nações, tem que ser exterminada. Ela é um perigo. Quando ela está para ser exterminada, ela clama e o Senhor volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aonde todo o olho verá. E aí, eles estão vivos, eles não têm um corpo glorificado ainda. O povo de Israel, eles vão entrar para o milênio. O remanescente do povo poderá... muitos judeus morrerem durante a tribulação? Claro que poderá. Se não forem assinalados, eles vão ressuscitar também com corpos glorificados. Mas esta nação, de uma forma geral, Deus vai proteger durante esse período de 7 anos, porque o Senhor fala que é a mulher sendo protegida do dragão, né? Da antiga serpente que vai perseguir Satanás durante esses 3 anos e meio finais. Porque os 3 anos e meio iniciais
O anticristo vai fazer uma aliança com o povo de Israel e ele vai aceitar essa aliança e na metade dessa semana, que é depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança, como está lá em Daniel, que nós já mencionamos. Mas então, vamos entrar agora no milênio. Então, você pode imaginar, quando a gente leu lá em Apocalipse sobre as taças, que está lá em Apocalipse 16, de 1 a 21, vai falar das 7 taças, que você vai ver que terrível que vai acontecer para os moradores. Os homens vão ter úlceras, o oceano todo vai morrer, toda alma vivente no oceano vai morrer, o sol vai se abrasar, a água potável vai ser extinta também, as ervas vão ser queimadas. Você pode imaginar como vai acontecer a ira de Deus sendo derramada nesse período, as sete taças, as últimas 7 taças do juízo de Deus sobre a face da terra. E como é que vai chegar agora, então? Como que nós, né, a igreja e mesmo os remanescentes vivos da grande tribulação e o povo de Israel, que estão com carne e osso, né, seres humanos, como é que nós vamos adentrar ao reino milenar? A terra está caótica, o mar, a água, o oceano, a terra está toda destruída. Então, nós vamos ver, está lá em Apocalipse 20, de 1 a 7, que nós falamos sobre que Satanás vai ser preso. Então, lembrando aqui para você dar sequência aí no teu e-mail que você recebeu. Após o juízo de Deus das 7 taças derramadas na terra, durante a grande tribulação e mesmo a batalha do Armagedon, deixaram um rastro de destruição em toda a face da terra. Você pode imaginar, né? Tudo aquilo que a gente leu, pode imaginar como vai ficar a terra. Como poderemos voltar com Cristo para um lugar nessas condições? Aquilo que eu falei. O fato é que essa terra será totalmente transformada e se tornará como era o paraíso no Jardim do Éden. Lembra aquele paraíso que nós comentamos nas primeiras aulas? Um lugar perfeito, um lugar onde o homem somente tinha que cuidar. O trabalho dele era bem tranquilo, ele tinha que cuidar, preservar aquilo que era pronto. Não tinha a maldição sobre a terra, porque o pecado ainda não havia entrado. Então, o milênio nós podemos entender que vai ser um lugar semelhante àquele lugar que foi o paraíso que Deus criou para o homem, perfeito, sem o pecado ainda. Satanás será amarrado por 1000 anos. Então, imagina, não tem nenhuma influência maléfica. Não tem nenhum espírito de inveja, de ciúmes, de contenda, de discórdia. Satanás foi retirado. Você pode imaginar o quanto as pessoas poderão se dar bem, né? E também não haverá guerra, não haverá conflitos. O próprio Senhor Jesus vai reinar. Então, as características do reino milenar e de Cristo. Está lá na sequência. A terra será transformada fisicamente. Em Mateus 19, 27 a 28, depois você lê, Jesus menciona a Pedro sobre a regeneração. Essa regeneração, quando ocorrer esta regeneração, é sobre esta terra que nós habitamos, que vai ser regenerada para que os 1000 anos aconteçam. Não é o novo céu e na nova terra ainda. Ainda o reino milenar de Cristo é aqui na terra. Ele vai reinar aqui na terra, onde a capital será Jerusalém terrestre, Jerusalém, onde está lá o povo de Israel. Ezequiel 47, 1 a 12, também, Ezequiel fala de algumas coisas importantes acerca do milênio. Depois você pode ler com clareza. Uma fonte se abrirá no templo do Senhor em Jerusalém, e este ribeiro iniciará uma restauração sobre a face do planeta, né? A vegetação, a terra, o ar vai ser regenerado, o mar vai ser regenerado. Então, a partir da volta do Senhor, quando ele pisa o Monte das Oliveiras, começa um processo de regeneração, preparando esta terra para o reino milenar de Cristo. O mar será restaurado, está lá em Zacarias 14, 8. Muitos profetas profetizaram a respeito do reino milenar. Não é, veja bem, muitos confundem como novo céus e nova terra, Jesus reinando na Nova Jerusalém. Não, aqui nós estamos falando do reino milenar ainda, aqui na terra. É um período, a última dispensação, onde o homem estará sendo provado. Isaías 11, de 1 a 9, vai falar também do ecossistema será transformado. Além das transformações físicas do planeta, pela restauração da vegetação, dos mares e matas, o ecossistema, ou seja, o relacionamento entre os animais e mesmo o relacionamento entre o homem e o animal será alterado. Mas Isaías fala, o leão vai comer, né, juntamente com o boi, uma criança vai brincar com eles. Então nós vamos ver que essa mudança vai ser completa, tanto nos animais, nós estamos falando que tem animais aqui. No milênio haverá animais? Haverá animais.
Então, esses animais, a ferocidade vai ser removida, não vai haver a ferocidade desses animais. Uma criança poderá brincar com eles, está lá em Isaías 11, de 1 a 9, está falando do reino milenar de Cristo aqui na Terra. Então, o ecossistema será transformado. Isaías 2, de 1 a 4, vai falar também das atividades humanas durante o milênio. Então, diz que aqui, tudo aquilo que nós vimos na grande tribulação, armas, guerras, tanques, bombas, tudo aquilo que o inimigo estava lá pronto para destruir Jerusalém, destruir o povo de Israel, tudo isso você pode imaginar, vai ser aniquilado. A espada e a lança, que eram instrumentos de guerra na época de Isaías, que ele menciona aqui nós vamos ver claramente que durante o milênio não haverá guerra e, portanto, não serão mais necessárias as armas. Quanto dinheiro se gasta, as nações gastam para se armarem, para se protegerem belicamente, com medo que a outra nação venha dominá-los, como era no passado, né? A espada era a arma de guerra, era o confronto frente a frente. Hoje são mísseis, são armas tecnológicas, armas bacterianas. Então, existem outras formas, mas você pode imaginar, 1000 anos, Jesus reinando, não haverá mais guerras, não haverá essa necessidade de se preocupar e gastar fábulas e fábulas com indústria bélica, com armamentos. Não, tudo isso vai ser revertido para a agricultura. Você pode imaginar, agricultura, como no milênio vai ser tremenda. Então, é Jesus reinando. Então, no milênio não haverá guerra, portanto, não será mais necessária as armas. Essas poderiam ser simplesmente destruídas, mas foram transformadas em instrumentos agrícolas. Está lá em Isaías 2, de 1 a 4, dá esta menção. Isto mostra que durante o milênio, a agricultura voltará a ser a principal atividade humana, tal qual foi no paraíso edênico, né? Agricultura. Então, é cultivar a terra e receber da terra restaurada, né? O produto que ela tem para te fornecer. Então, é Jesus reinando, equilibrando a fome, equilibrando realmente o relacionamento do mundo, né? Então, de uma forma clara, Jesus está reinando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A terra nunca até então experimentou um governo como este que será o governo do Senhor Jesus, né? A teocracia. Outro ponto que eu coloquei aqui, Jerusalém, a capital do reino milenar. Então, a Jerusalém, como eu falei, onde será a sede do governo de Jesus, lá, a Jerusalém terrestre, subirão os povos da terra para adorar o Senhor. Isaías declara que a lei para todo mundo virá de Jerusalém, assim como durante o reinado do anticristo, na grande tribulação, Roma vai ser a capital central do mundo. Na época da grande tribulação, Roma vai ser a capital do governo do anticristo. E agora, no governo milenar, Jerusalém será sede da administração e adoração mundial. Está lá em Isaías 2, 3, fala sobre esse assunto. Salvação durante o milênio. Está lá em Zacarias 14, de 16 a 19, você tem aí. Salvação durante o milênio. Durante o reino de Cristo, os povos não terão outra opção senão submeterem-se a Cristo para serem salvos. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa se submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que nos proporciona paz, segurança, tranquilidade, alegria e aquele vazio que pode ser preenchido. Então é só submeter a esse Deus. Aquilo que o homem hoje, pela graça, rejeita, pela graça você é salvo, ele rejeita e pagou o preço na grande tribulação, porque rejeitou a salvação, ficou durante a tribulação, aquele período terrível, como o mundo nunca experimentou, só experimentará naquele período que o Senhor determinou, né, como a ira de Deus sobre a face da terra. Mas agora, as nações, então veja, não vai ser o único lugar onde vai haver uma nação, Jerusalém não, Jerusalém é a sede, Jesus governando. Então, a geografia provavelmente deve ser esta mesma geografia, embora a terra vai ser restaurada. Então, Brasil aqui, Estados Unidos ali, Inglaterra. Então, as nações irão até Jerusalém para adorá-lo. Esta é a obrigação que o Senhor Jesus vai impor, para que elas reconheçam que Ele reina, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a salvação se dará pelo conhecimento do Senhor. Então as nações, nós como igreja, como servos, né, nós, a igreja glorificada, seremos sacerdotes nesse reino para divulgar a salvação. Nós teremos esse papel. Mas eu tenho um corpo glorificado, como é que eu vou conviver com as nações ou com pessoas que têm corpo carnal? Olha, hoje, se Deus permitir que um anjo se materialize e fale com você,
Quantas vezes o anjo, na palavra do Senhor, comeu lá com Abraão, né? Foi lá até Sodoma e Gomorra, tirou Ló, pegou pela mão, quer dizer, tocou. Então, se Deus permitir, nós seremos visíveis. Os anjos, hoje, eles são visíveis se o Senhor permite, para um determinado propósito. Então, nós, a igreja glorificada, seremos sacerdotes, nós divulgaremos a salvação para todas as demais nações, para que ninguém fique de fora, para que ninguém tenha dúvida que precisa adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas veja só, Deus não está impondo adoração, Deus está dando a oportunidade de ser adorado. Ainda o livre-arbítrio está na cabeça do homem, o homem que está lá vivo, carne e osso. Então o homem ainda pode rejeitar. Os povos que não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não terão a bênção da chuva sobre a sua terra. Fala lá em Zacarias isso. Então, tem lá um castigo. Porque se tudo vai ser agricultura, se ele está desobedecendo, lá em Deuteronômio 28, fala das bênçãos e as maldições. Então, se você obedecer, você tem uma série de bênçãos. Se você desobedecer, você tem uma série de consequências. Se o homem, se o povo, os povos que não quiserem se submeter, vão ter uma consequência. A sua terra não terá chuva, então a sua terra não produzirá. Mas dá para consertar? Dá. Vai adorar ao Senhor, vai buscar a face dele, vai invocá-lo e as bênçãos virão. Não é assim com a gente hoje? Se a gente busca o Senhor, se a gente busca a sua face, as bênçãos do Senhor são derramadas. Mas se eu me afasto dos caminhos do Senhor, não que Deus quer que eu me afaste, mas se eu escolher me afastar, abandonar os caminhos, quantos cristãos estão aí desviados? Quantos cristãos desviados passarão pela grande tribulação? E a grande maioria são aqueles que nós vimos que vão morrer sem serem assinalados, porque caiu a ficha que eles não subiram e agora terão que pagar com a sua própria vida. Então as nações terão opção de ir adorar ou não. Se não forem adorar, com certeza terão lá a falta da bênção que é a chuva para a sua terra, a sua nação. Isaías 65, 20 fala a vida e a morte durante o milênio. Como é que vai ser? Sem os infortúnios, né, que desgastam e destroem a vida das pessoas, sem a violência, sem os espíritos malignos de inveja, de violência, de maldade, né, de arrogância, de orgulho, de presunção. Você imagina, tudo isso foi retirado? Porque Satanás foi retirado, foi amarrado. Sem a violência da guerra, do trânsito, sem a violência da natureza desequilibrada pelo pecado, as pessoas viverão a sua vida totalmente. É o que Deus sempre quis. Cumprindo os seus dias, não haverá mortes prematuras. Eu não estou falando que não haverá morte no milênio, mas haverá longevidade de dias. Lembram-se, antes do dilúvio, as pessoas viviam lá, 900 e poucos anos, né? 969, 930, 950, os que mais viveram. Então, haverá longevidade. A longevidade que experimentaram os homens pré-diluvianos estará presente. Nesse período, a população deverá crescer muito sobre a terra, porque não haverá aquelas enfermidades do estresse, do desgaste, da tensão, daquela preocupação excessiva. Não, você tem segurança. Deus, através de Jesus, que está reinando, vai te dar segurança. Agora obedeça, ir adorá-lo. As nações têm que ter esta consciência que nós precisamos adorar ao Rei dos Reis que está lá em Jerusalém, governando, que é de lá que saem as leis para toda a humanidade, como o anticristo também, com a sede lá em Roma, vai determinar para todas as nações qual é a sua proposta de governo. Jesus ele vai demonstrar que a salvação vem realmente de Jerusalém. As leis, as normas, as regras, as bênçãos saem de Jerusalém. Então, os povos se conscientizarão, então precisarão simplesmente ir até Jerusalém a adorá-lo. A função da igreja durante o milênio, eu falei aqui, mas está lá em Apocalipse 26, está escrito assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão nós sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nós sabemos que seremos sacerdotes do Senhor lá durante 1000 anos e iremos reinar com Cristo. Seremos sacerdotes a serviço do sumo sacerdote Jesus Cristo. Não podemos esquecer que no milênio, apesar da remoção de Satanás, o pecado ainda não está removido. Lembrando, o livre-arbítrio ainda está lá.
A igreja ministrará a todos os necessitados de redenção. Nós estaremos ministrando a importância deles obedecerem e submeterem ao reino milenar de Cristo, para a bênção deles próprios, como é hoje. Se nós nos submetemos à palavra de Deus, às suas ordenanças, seus estatutos, seus princípios, é bênção para nós. Mas muitas vezes hoje o homem não quer, e por causa disso ele tem situações que ele vai padecer aqui nessa terra, porque ele recusa aquilo que Deus já deixou, as instruções, que é a palavra de Deus revelada para nós. Nós reconheceremos os sobreviventes da tribulação? É uma pergunta. O pensamento básico é que sim, né? Nós não vamos perder a consciência. Eu falei, respondendo algumas perguntas aí, que quando a pessoa morre em Cristo, ela não dorme, o corpo é que dorme. A pessoa está lá, um espírito consciente, ela sabe quem ela é, né? Ela sabe quem ela foi. Então, provavelmente, nós agora que já temos um corpo glorificado, né? O nosso espírito habitou agora num corpo glorificado, com certeza, eu creio que aqueles que nós subimos ao arrebatamento, digamos que parentes nossos ficaram aqui na grande tribulação, e eles, de alguma forma, se submeteram e não foram marcados, submeteram a Deus, não foram marcados pelo anticristo, e no final eles entraram no milênio, ou morreram, ressuscitaram, ou mesmo vivos entraram no milênio, porque não foram marcados. A condição é não ser assinalado, ou seja, não aceitar a imposição do governo do anticristo. Então, se tivermos parentes que passaram pela grande tribulação, que antes não subiram no arrebatamento porque estavam desviados, não davam crédito na palavra que você e eu pregamos, agora, provavelmente, que também estamos no milênio juntos, provavelmente nós poderemos reconhecê-los. Se encontrarmos alguém que fora conhecido nosso ou um parente, poderemos reconhecê-los. Isto será uma oportunidade ímpar para que possamos confirmar a eles a verdade que um dia rejeitaram e não acreditaram, né? Você teve que passar tudo que passou porque você rejeitou aquilo que a gente pregava, que pela graça você poderia ter sido salvo. Mas se é assim, aí a pergunta continua. Não ficaremos tristes ao perceber a ausência de entes queridos que poderiam ter morrido durante a grande tribulação? Aqueles que morreram sem salvação porque seguiram o anticristo? A gente coloca opinião. Creio que não. Estaremos juntos com o Rei dos Reis e toda a tristeza será tirada dos nossos corações. O Senhor sabe, Ele sabe como tratar com a igreja, com a noiva, com a sua igreja que subiu. E claro que não vai trazer amargura, tristeza, angústia, porque senão nós não estaremos naquele lugar reservado para nós, que Ele foi preparar, né? Agora no milênio e depois novos céus e nova terra. Então, com certeza, o Senhor sabe cuidar de todas as situações. E o final do Apocalipse está lá em Apocalipse 20, de 7 a 10. A soltura de Satanás após o milênio é para provar o coração dos homens que vieram sob o reinado de Cristo, que viveram, perdão, sob o reinado de Cristo. Então, Satanás vai ser solto somente para provar se aquelas nações estavam adorando a Deus de coração. Nações são pessoas que estavam adorando o Senhor de coração ou não. Aqueles que tiverem servido apenas por conveniência seriam desmascaradas ao rebelar-se contra Deus, na primeira oportunidade que tivessem. Satanás é solto agora. Com certeza, com ele, toda a hoste maligna, todo o pensamento maligno, toda a inveja, tudo aquilo que hoje impera no mundo para destruir, né? O rancor, a mágoa, a tristeza, o ódio, né? Que se propaga e que as pessoas se transformam, matam umas às outras por inveja, né? E por tudo mais, agora voltou. Só que aqueles que, durante o milênio, que viveram um período como nunca a humanidade passou, jamais poderão ouvir as mentiras que Satanás está insinuando. Né? Tais como, olha, só em Jerusalém que pode haver a lei, porque só aquele povo, que é o povo de Israel, que tem o privilégio como estão tendo. Com certeza, insinuações vão ser semeadas nas nações. Então, lembrando, o milênio, se essas nações seguirem essas mentiras e seguirem Satanás, elas vão ter um final também que nós vamos explicar agora para você. Então, lembrando, o milênio será a última dispensação, ou seja, é um tempo de prova para o homem, que continua com o livre-arbítrio. O homem no milênio, o homem carnal, não a igreja. Claro que a igreja glorificada está em corpo glorificado, com espírito, com corpo glorificado, e escolheu servir ao Senhor, né? Tomou a decisão de não abandonar os caminhos do Senhor, por isso que ela já se encontra com o corpo glorificado.
mas aqueles seres humanos, tanto o povo de Israel, que está lá, carne e osso, que vão se procriar, vão crescer, vão ter filhos, como as pessoas, os habitantes das nações, elas terão livre-arbítrio. E as mentiras de Satanás vão ser semeadas para as nações. Basta elas recusarem essas mentiras e continuarem servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para não serem contaminadas e não perderem a sua salvação. Então, aí nós vamos ter aquela última batalha de Gog e Magog, que realmente o anticristo teve lá o seu reino na grande tribulação, e no final da grande tribulação ele arrecadou lá todas as nações para guerrear contra Israel e exterminar. Agora, o inimigo vai levantar um tipo de um anticristo, né, um líder, mas é um povo, né? Gog e Magog refere-se a um povo e o seu líder. Alguém que vai liderar nações para exterminar novamente o mesmo intento, o mesmo propósito, que não é criativo. Satanás sempre achando que ele pode batalhar contra o Senhor e exterminar. Depois de 1000 anos preso, ele sai furioso, vai arrebanhar com pequeno espaço de tempo as nações, convencê-las a guerrear contra Jerusalém, contra o Senhor que está reinando. Então, dentre as nações rebeldes, é que Satanás reunirá um grande exército para batalhar contra o Senhor em Jerusalém. O exército será tão grande que cobrirá a terra. Tem lá, quando você ler o finalzinho lá de Gog e Magog, lá no livro de Apocalipse, você vai ver, ele vai ser um exército enorme. Olha que tristeza. Quantas pessoas vão ceder às mentiras, os enganos, às astúcias de Satanás agora, através de um líder, arrebanhando nações, achando que eles poderão vencer Jesus que está lá, né? Então haverá um certo período de ação de Satanás. Ele vai, esse pequeno período, lembrando, um período probatório, Deus está permitindo, Deus não está obrigando a adorar, não está obrigando que as nações subam a Jerusalém. Ele está dando as regras, está dando, você quer ser abençoado? Venha buscar em Jerusalém, venha me adorar e receber de Jerusalém as normas, as leis, as regras para vocês, nações. Então essas nações rebeldes, que talvez não fizeram isso, pagaram já o preço por não terem a chuva, ou mesmo fizeram de mau gosto ou de má vontade, porque Deus conhece o coração, nesse momento elas vão ver nesse líder que foi levantado, Gog e Magog, um líder com as suas nações, para guerrear contra Satanás. Vão ver nesse líder a possibilidade de se vingar agora. Eu tinha que ir a Jerusalém por obrigação, não era por obrigação. Ele se sentiu obrigado. E agora eles vão seguir esse líder, achando que poderão destruir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, haverá um certo período de Satanás, onde ele encontrará o seu segundo anticristo, o aliciador do exército ímpio, né? As nações que vão ceder às mentiras de Satanás. Então, Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Claro que quando eles se reunirem nesta grande empreitada, esse exército, né, Gog e Magog, para destruir, pensando que poderão destruir Jesus manda fogo dos céus e consome a todos. E pega o diabo, Satanás, que enganava, como está lá em Apocalipse 20:10, e lança no lago de fogo e enxofre, onde já está, no final da grande tribulação, já foi lançado para lá o falso profeta e o anticristo. Já estão. Falso profeta e o anticristo não passam para o milênio, já estão no lago de fogo e enxofre. E também não vão comparecer ao grande trono branco para receberem a sua sentença, já estão condenados. E o diabo agora também se juntará a eles no final do milênio para o lago de fogo e enxofre, onde eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. É aquele lugar que Deus preparou para o diabo e os seus anjos. E terminando então esse grande período que é o milênio, 1000 anos, nós vamos comentar na aula que vem o grande trono branco, que aí no grande trono branco nós vamos ver lá, Jesus vai estar julgando quem? Julgando aqueles mortos não salvos, inclusive esses que morreram pelo fogo que Jesus mandou no final do milênio, porque seguiram as mentiras do diabo e também morreram ali como pessoas físicas, mas agora ressuscitarão. Esta será a segunda ressurreição.
e eles vão comparecer ao grande trono branco. Nós vamos comentar isso na aula que vem. Não perca. Se você tiver dúvidas, escreva, a gente vai estar procurando te ajudar, mas esse e-mail que eu passei é bem essa sequência que eu mencionei hoje, mas a leitura do livro de Apocalipse é fundamental para que você vá acompanhando. É claro que eu não pude explicar todo o livro, todos os detalhes, todos os pormenores, mas eu estou dando o propósito pela qual é a nossa matéria. Te dá uma visão panorâmica, uma sequência daquilo que você está podendo acompanhar com as nossas aulas. Que Deus te abençoe e que, se Deus assim permitir, estejamos novamente na próxima aula. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esta aula, obrigado por cada aluno, cada um que está assistindo esta aula. Que a tua graça, que a tua misericórdia e a tua compaixão possa estar sobre todos nós. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que tenhamos o esclarecimento que vem através do teu Espírito Santo. Esteja, portanto, abençoando cada aluno, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.